Então, estou aqui para falar com vocês um pouco sobre microserviços também, né, que é o assunto da nossa track, e falar um pouquinho da minha experiência, da experiência da equipe que eu trabalho lá na DigitalOcean, migrando, né, de monolitos, né, a gente não tem, às vezes o pessoal fala, eu tenho um monolito, lá na DigitalOcean nós tínhamos 3 monolitos, então, migrando desses 3 monolitos para microserviços e usando, e por que a gente resolveu utilizar um API Gateway para fazer isso, né? Então, a primeira coisa que acontece quando a gente começa a trabalhar com microserviços, né, logo quando o pessoal se empolga, agora eu vou começar a construir microserviços, vira, né, uma bagunça. Né? A gente tem 1 milhão de microserviços, cada um num lugar diferente, ninguém sabe o que é que está acontecendo, ninguém sabe como é que a gente vai montar as APIs, como é que a gente vai expor esse tipo de informação para cliente. Então, um dos primeiros problemas é como é que a gente organiza tudo isso que está acontecendo, e principalmente para a gente, no caso que a gente tinha na DigitalOcean, porque a gente precisa exportar uma API para os clientes que estão fazendo a chamada do lado de fora. Né? Se você está trabalhando com microserviços, você não precisa colocar uma API para fora, não precisa ter uma API pública para todo mundo fazer chamadas para você, talvez seja um pouquinho mais fácil, né, você lidar com esse tipo de coisa, tudo que está acontecendo. No nosso caso, a gente não pode fazer isso. Né? A gente tem que levar tudo isso para os clientes, tem que ter uma API, porque a gente só ganha dinheiro quando o cliente cria infraestrutura e usa os nossos serviços. Né? Então, a gente precisa de uma API pública para fazer esse tipo de trabalho. Então, começou as coisas, as equipes começam a trabalhar com microserviços, a gente não entende mais ou menos como é que é o tamanho ainda, né? E, invariavelmente, o que acontece é que os serviços vão ficando cada vez menores e eles se multiplicam cada vez mais. Então, pode acontecer de você estar numa equipe que tem 2, 3, 4 pessoas, mas que é responsável por o quê? 50 serviços que estão rodando em produção. Porque cada serviço é uma coisinha micro, né? Uma coisinha bem pequenininha, que você tem que lidar com essa coisa, então é muita opção, muita coisa que está acontecendo lá. E, assim, é legal, né? É legal quando você está lá, você está on call no final de semana e um serviço lá quebra, sai do ar, você olha o nome do serviço e nem lembra mais quando foi que você colocou essa parada em produção, né? Faz tanto tempo, estava rodando lá, beleza, agora quebrou e você está lá. Parece que está legal, né? Vamos aceitar que é assim que como a gente trabalha com software hoje. Então, do ponto de vista das equipes, do pessoal que está fazendo desenvolvimento, é interessante a gente fazer isso, né, porque a gente está diminuindo, né, o tamanho das coisas, e quando uma coisa quebra, a gente tenta fazer com que ela quebre de forma isolada, ela não quebra tudo de uma vez só, mas do ponto de vista do cliente, não é isso que ele quer. Né? O nosso cliente, a pessoa que está utilizando o nosso serviço, que está escrevendo o código para chamar as nossas APIs, não é isso que ele quer. Ele não quer saber que existem milhões de APIs, cada uma com a sua própria solução, cada uma com a sua própria cara. Né? Não é isso que a pessoa que está chamando o nosso serviço quer encontrar no final. Né? Então, esse é o problema que a gente precisa resolver. Eles querem uma API que seja unificada e fácil de usar. Então, eu não posso modificar completamente, por exemplo, a forma que eu estou trabalhando com autenticação e autorização entre uma chamada e outra. Né? A autenticação e a autorização ela tem que ser mesma em todas as chamadas que eu estou fazendo dentro da API. Porque, do ponto de vista do cliente, é uma API. Né? Ele não sabe que existem 4, 5, 6, 10 serviços que estão envolvidos para executar a operação que ele está chamando. E ele nem deveria saber. Né? A gente sabe que um dos grandes exemplos de APIs que tem um bom design, né? APIs que são bem escritas, são APIs que escondem esse tipo de complexidade de quem está chamando. Então, a mesma coisa que a gente faz, quando a gente tem uma API de uma biblioteca que a gente chama local no nosso código, essas coisas, esse tipo de design também é uma coisa que a gente tem que se preocupar quando a gente está construindo uma API que vai ser chamada através de um serviço REST, né, através de gRPC, através de uma chamada remota no geral. Então, a gente não quer expor toda essa complexidade que está por trás, né, quando a gente está lidando com o cliente. Então, aí a gente tem um problema. Né? A gente tem uma dificuldade porque, de um lado, a gente quer entrar nessa coisa dos microserviços, a gente quer funcionalidades e serviços cada vez menores, que executam trabalhos cada vez menores para que seja mais fácil da gente manter, de desenvolver, de distribuir isso entre as equipes, né? Para a gente não ter que ter aquela equipe de 50 pessoas trabalhando dentro da mesma aplicação e fazendo o deploy dessa aplicação o tempo todo. Mas a gente também tem que pensar no ponto de vista do cliente. Né? A gente também tem que lembrar que o cliente não quer entender que existem várias coisas envolvidas em executar uma única operação.
Então, para quem está fazendo chamada, né? O que a gente quer na hora que a gente está construindo uma API desse tipo, uma API pública nesse estilo, é que a gente quer ter um lugar central onde eles vão conseguir fazer todas as operações. Então, no geral, a gente quer uma API única para fazer tudo isso. Então, a gente não quer que ele fique trocando o destino, né? Não quer que ele fique trocando o serviço o tempo todo. Ele vai ter uma API, todas as operações vão acontecer dentro dessa API. A gente quer que a autenticação e a autorização sejam compartilhadas entre todas as chamadas. Então, independente de eu estar fazendo a chamada para criar uma máquina virtual, né? Criar um droplet lá, ou colocar um volume nesse droplet, ou criar um pedaço lá em Spaces para você gravar arquivos, essas APIs elas devem ser sempre as mesmas, né? A autenticação e a autorização deve ser a mesma. Eu não quero que você gere um token diferente para cada serviço que você está usando, né? Porque isso complica muito a forma como você vai trabalhar. Então tem que ser um token único, uma forma única para a gente lidar com tudo isso. A gente quer que o tratamento de erros seja comum, então quando essa API falha, ela deve falhar de uma forma que seja igual para todos os serviços que estão acontecendo lá, né? Então, eu não quero que você trate erros de 50 formas diferentes, e eu não quero também que o formato e os protocolos sejam diferentes, né? Então, se a maior parte da minha API é feita em HTTP e ela retorna JSON como resposta para as suas chamadas, então as novas APIs que eu estou construindo, elas devem funcionar mais ou menos da mesma forma, né? A gente entende que se eu estou acostumado, né, se todas as chamadas que eu tenho agora são assim, as novas chamadas também devem ser assim. Existem exceções para esse tipo de coisa? Óbvio que existe. Imagine que o que você está fazendo, você quer um novo serviço agora, que é um serviço de notificação, e para trabalhar nesse serviço de notificação você quer usar o quê? WebSockets. Então, nesse caso, você vai ter que modificar, né? Porque no caso do WebSockets, o protocolo é diferente, o formato pode ser diferente. Então, existem casos específicos onde você vai adicionar flexibilidade, mas, no geral, a sua API deve ser a mesma coisa, né? Ela deve ter a mesma cara, deve funcionar do mesmo jeito, independente do que o cliente está tentando fazer lá dentro do serviço. E, pensando em tudo isso, a gente tem um outro problema, que é internamente as equipes elas querem liberdade, né? Quando você está trabalhando, um dos grandes motivos para a gente decidir utilizar microserviços é que a decisão do stack, né, da tecnologia que vai ser utilizada, de como a coisa vai ser construída internamente dentro da sua infraestrutura, essa coisa precisa ser uma decisão da equipe, né? A gente não quer ter aquela decisão que vem de cima, que alguém simplesmente decide, olha, agora a gente só vai usar esse stack, tudo tem que ser feito em cima disso, porque a ideia de microserviços é que se existe uma solução melhor, usando um stack diferente, usando uma tecnologia diferente, uma solução que é diferente do monolito que você tem hoje, né, você deve ser capaz de utilizar essa tecnologia. Porque o microserviço ele vai existir independente das outras aplicações que você tem. Então, se você é capaz de usar uma tecnologia diferente que vai resolver esse mesmo problema, né, diferente do que você já tem lá dentro, então é uma coisa que a gente quer. Não adianta você simplesmente migrar para resolver que vai usar microserviços e chegar para o cara e dizer, ó, o seu stack tem que ser o mesmo stack aqui do monolito, usar as mesmas bibliotecas, tudo igual ao monolito, né? Isso você, no fim das contas, você não vai ter uma grande vitória na hora que você está utilizando o microserviço. Com microserviços, a gente quer dar um pouco mais de liberdade para as equipes e para o pessoal que está fazendo desenvolvimento. Pode ser que o cara volte, porque para usar o mesmo stack que você está usando no monolito, ou em outras aplicações que você tem lá, porque ele gosta mais, é um stack que funciona melhor para ele, pode. Mas a gente não quer forçar as pessoas a tomar essa decisão, né? A gente quer que as pessoas tomem a decisão de escolher a tecnologia que resolve o problema. A melhor tecnologia que existe, né, para essa equipe fazer isso aí. Então, outra coisa que é muito importante na hora que você está construindo uma coisa dessas para microserviços e exportar esses microserviços como uma API pública, é que praticamente tudo tem que ser self-service, né? Uma das piores situações que você pode entrar é, na hora que você vai pegar um microserviço desses e vai deixar ele público, ter aquela equipe que é a equipe do gatekeeper, né? Aquele cara que fica no portão, que vai olhar todos os pull requests, um de cada vez, para dizer se pode passar ou não, né? Porque o que acontece é que o quê? A galera que vai fazer esse tipo de avaliação, primeiro, eles vão se abusar, né? Porque todo dia você passa o dia todo olhando o pull request dos outros. Então, quando você passa o dia fazendo isso, você pensa o quê? Ah, eu não estou fazendo o meu trabalho. Porque você não acha que o seu trabalho é olhar o pull request das equipes, das outras equipes, né? E é aquela revisão de pull request que você olha de cima a baixo o pull request e dá o green lá para o cara. A não ser que o cara tenha chateado você, né? O cara bebeu o seu café, tomou lá a sua cerveja, aí você ficou puto, né? E, pô, agora eu vou botar um não aqui, vou reclamar, vou deixar 50 comentários aqui nesse pull request, né? Então,
Não é legal, na hora que você está trabalhando, principalmente se você trabalha em times de infraestrutura, você ter a equipe ou funcionar como um gatekeeper. Né? Uma das piores coisas para uma equipe de infraestrutura é ser a equipe do não. Né? A equipe dos caras que estão o tempo todo, você vai pedir alguma coisa, o cara, não dá, não pode, não tem, só semana que vem, só mês que vem, não temos essa funcionalidade. Não, certo? Quando você está trabalhando com uma equipe de infraestrutura, né, que é o caso da minha equipe lá, quando a gente resolveu construir o API Gateway, uma das primeiras coisas que a gente resolveu é que nós não seríamos gatekeepers. Nós não seríamos gatekeepers. Em momento algum, a gente ia chegar para o cara e dizer, olha, você não pode fazer isso. O que a gente fez foi colocar lá a API, deixar liberada, e as equipes, elas vão e elas fazem uma chamada e elas expõem o serviço delas lá para todo mundo. Então, quando você está trabalhando com uma equipe de infraestrutura, a primeira coisa que você quer é que você deve ser self-service. Né? Esse serviço ele precisa ser self-service, ele precisa trabalhar quando alguém fizer uma chamada em qualquer hora. Se o cara está trabalhando de madrugada porque o cara está lá na Índia, ou o cara foi para o Japão, está trabalhando lá do Japão, ele deve ser... Eu estou trabalhando lá na Filadélfia, no meu fuso horário lá, o cara, estou dormindo, né? E o cara está no Japão trabalhando, ele tem que continuar fazendo o serviço dele. Né? Somos empresas de tecnologia. A gente não trabalha 9 por 5, né? A gente trabalha 24 horas, 7 dias na semana. Então, não existe necessidade dos sistemas estarem operando dessa forma. Então, a gente tem que ter, coisa tem que ser self-service. As equipes devem ter, né, controle total sobre as suas implantações. Então, do mesmo jeito que a gente não tem gatekeeping para dizer como é que você vai fazer o roteamento, também não é para ter gatekeeping de quando as coisas vão ser implantadas. A gente não quer criar dependência entre o API Gateway e as várias aplicações que estão rodando lá. Né? Se o cara quer implantar na hora que ele quer implantar na sexta-feira de noite, né, antes de ir para o happy hour, manda na sexta-feira de noite antes de ir para o happy hour. Né? Você tem que ter fé. Né? Você tem que acreditar. Você tem que acreditar que a aplicação realmente vai rodar. Né? Essa é uma coisa, é até engraçado. Isso, às vezes, a gente não implanta na sexta-feira, que a gente ainda tem essa coisa, né, na cabeça de vou implantar na sexta-feira, vai sair do ar e eu vou ficar puto, porque eu vou passar o final de semana trabalhando. Mas é uma coisa que a gente tem que tirar da cabeça. A gente tem que pensar que implantar na sexta-feira é a mesma coisa de implantar na segunda-feira. Eu tenho que ter a confiança, né, de que o meu serviço, independente do horário ou do dia que eu vou fazer a implantação, ele vai rodar. Né? O meu processo de implantação tem que me garantir que na hora que eu implanto essa parada, que eu boto ele lá no ar na sexta-feira, ele vai continuar funcionando. E liberdade para usar outros modos de comunicação quando necessário. Então, do ponto de vista interno, né, das aplicações, eles podem usar qualquer coisa que eles quiserem. A gente não quer exigir ou pedir para que o cara funcione de qualquer forma. Né? A gente, internamente, o que ele está fazendo dentro da aplicação dele é problema dele, ele usa qualquer coisa que ele quiser. A gente não quer obrigar as pessoas a fazerem nada. Então, o que a gente tem aí, né, esse conflito de queremos menos mudança, né? A gente quer menos diferença, a gente quer uma visão homogênea para o cliente, né? O cliente, o cara que está fazendo a chamada na minha API, eu quero que o que ele está vendo seja uma coisa homogênea, mas internamente, né, como as aplicações estão sendo construídas, internamente essas aplicações elas podem ser heterogêneas. Né? A gente não quer que internamente todas as pessoas tenham que escrever a mesma coisa da mesma forma, do mesmo jeito. Internamente eles devem poder fazer da forma que eles acharem melhor. A gente só quer que quando essas coisas estão sendo expostas, né, para o cliente, elas tenham uma visão homogênea, os clientes vejam essas coisas de forma homogênea, mas do lado de dentro, né, na minha infraestrutura, a gente não quer exigir, né, essa homogeneidade. As coisas podem ser heterogêneas. Então, o que é que a gente precisa, né, quando a gente vai fazer isso aí? Tudo em software a gente resolve com mais camadas. Né? Você bota uma camada em cima da parada e você está resolvendo o problema. Né? Tem uma API feia, bota uma camada em cima. Né? É sempre assim, tudo que a gente faz é bota uma camada em cima. Eu quero esconder que eu estou usando aqui o banco de dados. Você está usando o banco de dados relacional, é feio usar banco de dados relacional hoje. Né? Todo mundo tem que estar usando o banco de dados NoSQL. Né? Então, você esconde lá, bota uma API em cima do banco de dados relacional, faz ele parecer um banco de dados de documento, né? Escreve tudo gravando o documento JSON no banco de dados, massa, muito legal trabalhar desse jeito. Mas, então, é assim que a gente resolve os problemas em software, né? Sempre colocando uma camada a mais. Software. Está faltando uma camada aqui, vamos lá, camada. Agora foi. Então, ó. A solução que a gente resolveu utilizar lá na DigitalOcean foi o API Gateway. Né? Então, a ideia é que quando a gente vai... O que a gente quer é expor, né, essa API unificada.
O objetivo principal de construir uma coisa como o API Gateway é ter essa API unificada que vai ser exportada para os clientes, né? Ter uma forma única de saída, um lugar único para onde a API vai surgir para os clientes. Então, independente do que está acontecendo internamente na minha infraestrutura, eu quero ser capaz de exportar uma coisa única para quem está fazendo as chamadas. Outra coisa muito importante do API Gateway, principalmente quando você está migrando, né, você está saindo de monolitos para microserviços, é pegar esses pedaços que são compartilhados, né, essas coisas que estão sendo compartilhadas entre as diversas aplicações e implementar elas dentro do API Gateway, né? Um dos grandes problemas que a gente tem quando a gente está migrando para microserviços, principalmente quando você está trabalhando com APIs públicas, é que você não percebe até você tentar implementar o primeiro microserviço, né? Você está lá rodando dentro da sua aplicação no monolitão, né? Monolitão, milhões de linhas de código, 50 pessoas trabalhando nele, a primeira equipe foi abençoada, né? Os caras pegaram a primeira equipe, funcionalidade nova não, vocês vão ser os primeiros. Né, vão salvar a alma de todas as pessoas que estão aqui e vão escrever o primeiro microserviço. Aí a galera começa a escrever o primeiro microserviço direto na funcionalidade, né? Os caras vão direto só trabalhar na funcionalidade. Quando eles terminam a funcionalidade, aí eles lembram, peraí, a gente tem que escrever autenticação. Eita, tem autorização. Eita, tem rate limiting. Né? A gente tem que fazer um circuit breaker, a gente tem que ter os logs, a gente tem que ter as métricas, a gente tem que ter tudo que já está escrito dentro do monolito, que já está funcionando dentro do monolito. Aí a equipe olha assim, não quero mais não. Quero mais não. Não, aí não vai rolar não esse negócio não. Isso aí tá errado, né? O cara pensou que tinha sido premiado, né? Porque ele vai sair do legado. Vai sair do legado, cara, eu estou premiado, não vou mais escrever no legado, aplicação Greenfield, né? Estou escrevendo tudo do zero. Aí agora ele descobre que tem um monte de coisa, tem uma infraestrutura gigantesca que está lá dentro do monolito, que ele nunca teve que escrever, que foi escrita em anos de desenvolvimento que esse monolito estava sendo desenvolvido. E agora ele vai ter que replicar essa coisa toda dentro do microserviço, né? Então, esse foi um dos primeiros problemas que a gente quis atacar, quando a gente resolveu que a gente ia escrever o API Gateway. A gente não queria que as equipes escrevessem nada. Nada, certo? Então, tudo isso que é compartilhado, todas essas coisas que todos os microserviços vão precisar, são coisas que a gente precisava implementar e entregar pronto diretamente no API Gateway. Né? Então, toda essa parte compartilhada, autenticação, autorização, rate limiting, circuit breakers, métricas, tudo que a gente pudesse fazer de um jeito ou de outro, dentro do API Gateway, a gente tinha que implementar lá. Porque se a gente deixasse as equipes implementarem, a gente ia gerar uma duplicação, triplicação, quadruplicação de código em vários lugares diferentes. Imagina a loucura que seria manter todas essas bibliotecas em todas essas linguagens diferentes para fazer isso funcionar. Então, não adianta, minha gente. Se vocês estão trabalhando em um ambiente desses, vocês têm uma API pública, essa API vai começar a trabalhar com microserviços, toda essa parte compartilhada ela precisa ser implementada em outro lugar. Certo? Vocês não podem deixar isso aí ser implementado dentro dos microserviços. Se vocês deixarem, vai ser uma dor de cabeça que vocês não vão conseguir se livrar nunca. Né? E a galera não vai querer. Esse é um dos grandes problemas que vai acontecer quando a gente está tentando migrar e sair dos monolitos, é que as equipes que estão fazendo, que estão começando esse trabalho, as primeiras equipes elas vão olhar, vão ver todos os problemas que elas vão ter que resolver sozinhas, quando você não tem uma equipe para fazer esse tipo de trabalho, e eles vão simplesmente dizer, não quero fazer isso. Não vale a pena. E eles voltam para o monolito. E todo o trabalho, todo o pensamento, o foco que você teve em sair dessa coisa de vamos sair, né, do monolito, simplesmente não vai acontecer. Então, lá dentro, né, do API Gateway, você pode fazer, né, você pode até não ser diretamente, a gente não faz isso diretamente no nosso, mas existe a tradução de protocolos de formatos de dados. Né, é uma coisa que você pode usar e pode fazer dentro da sua aplicação. No nosso caso lá, o que acontece é que a maior parte dos serviços internos, né, os serviços mais novos, os microserviços que a gente está desenvolvendo, eles usam gRPC internamente para comunicação. Né? Então, toda a comunicação interna entre serviços é feita utilizando gRPC, mas eu não posso exportar gRPC para uma interface, uma API REST. Né? Nossa API, historicamente, é uma API REST. A gente podia, eu quero agora reescrever a API, a versão 3.0 da API da DigitalOcean, vamos fazer tudo usando gRPC. Pode ser? Pode. Vale a pena eu fazer uma coisa dessas agora? Provavelmente não.
né? Porque a gente vai quebrar todos os clientes, vai ter que reescrever a coisa toda, e não é assim que o mercado funciona, né? A gente não pode dar um tiro no pé desse jeito. A gente tem uma API, tem um monte de gente que depende dessa API, que faz chamadas a essa API, a gente não pode jogar tudo isso fora. Então, o que acontece é que, enquanto internamente toda a comunicação, né, quase toda a comunicação vai acontecer através de gRPC, quando a gente exporta pelo gateway, pelas aplicações com quem o gateway fala diretamente, a gente transforma tudo isso. Então, a gente pega as chamadas e os formatos de RPC, transforma de volta para HTTP e JSON e traz isso lá para o cliente no final. Não importa, né? Hoje é gRPC, amanhã pode não ser. Né? Amanhã a gente pode usar Thrift, amanhã a gente pode usar outro formato de transferência de dados. Tem aplicações internas que fazem chamadas HTTP, né? Tem aplicações internas que fazem chamadas usando protocolos de outras aplicações. A gente tem coisa que fala com Kafka, né? Então é outro protocolo de comunicação lá para falar com Kafka. Então, tudo isso que está acontecendo internamente não precisa ser exposto para quem está fazendo a chamada do lado de fora. Quem está fazendo a chamada do lado de fora sabe que é HTTP e JSON. É a única coisa que eles veem. Então, você pode ter esse tipo de coisa acontecendo lá dentro do seu API Gateway. Então, todos esses detalhes, né, todos esses detalhes de implementação, eles ficam escondidos de quem está fazendo a chamada. Né? Tudo isso que está acontecendo, a gente vai fazer com que isso seja transformado, ou seja, modificado lá dentro da aplicação, ou dentro do API Gateway, ou da aplicação que o Gateway fala, certo? Para que você não precise se preocupar e entender de tudo, para que o cliente, né, não precise se preocupar em entender tudo que está acontecendo. Então, a gente quer facilitar ao máximo o entendimento e como essas informações vão ser exportadas. Então, funcionalidades comuns que você precisa, né, quando você está construindo uma coisa dessas. Você vai precisar de rate limiting, você vai precisar de load balancing, vai precisar de tracing, vai precisar de service discovery. Né, você precisa saber quais são os serviços que estão disponíveis, quais são as rotas que cada um desses serviços deve estar respondendo. Você vai precisar de muita visibilidade. Tracing, aqui eu deveria ter colocado tracing até com a letra maiúscula, porque tracing é uma das coisas mais importantes, principalmente quando você está construindo uma coisa como um API Gateway, porque ele é um proxy. Né? E uma coisa que acontece muito com o proxy é que o proxy ele vê tudo. Né? O proxy ele recebe a chamada de um lado, pega essa chamada, transforma se for necessário transformar, e entrega essa chamada do outro lado. Então, o proxy ele tem informação de como a mensagem, né, a requisição chegou, para onde a requisição saiu e o que foi que o servidor lá do outro lado mandou de volta. Né? Então, você tem todas as métricas e é uma coisa que de vez em quando acontece, é que a gente chega para uma equipe e diz, olha, você tem uma requisição aqui que está demorando alguns segundos para entregar. Né? Aí a equipe fala, ah, não, na minha métrica está dizendo isso não, a minha métrica está dizendo aqui, ó, 10 milissegundos. Eu dou, a minha métrica está dizendo aqui que é 10 segundos. Né? E o cara, não, mas a minha métrica daqui eu estou coletando na minha aplicação. Eu disse, ó, a métrica que você está coletando na sua aplicação não é a métrica que eu vejo do lado de fora. E o número que importa, nesse caso, é o número do proxy. Porque esse número, são esses 10 segundos de demora que o cliente que está do outro lado vai enxergar. Né? Então, até a visibilidade que você fornece para as outras equipes na hora que estão acontecendo problemas é mais importante ainda, porque é muito fácil de você não enxergar um problema que está acontecendo na sua aplicação. Às vezes é um problema, não é nem na sua aplicação, é um problema da rede, né? Entre o ponto do gateway e a sua aplicação. Mas se você não tem métricas, se você não está coletando métricas, não está vendo o que é que está acontecendo, para a sua aplicação pode estar tudo certo. Né? Você está lá, o seu tempo de resposta está uma beleza, mas para todo mundo que está chamando você, isso não está visível. Então, até nesse tipo de coisa, o gateway ajuda. Né? Ele traz essa visibilidade, ele mostra que, por mais que seja importante você coletar métricas dentro da sua aplicação, né, a métrica que vale é a métrica de quem está do lado de fora fazendo uma chamada para você. Né? No fim das contas, o que vale é o que o cliente vê, não o que a gente coleta internamente. Então, é outra coisa que é muito importante na hora que você está trabalhando com uma solução dessas. E você não precisa ter só um. Né? Uma das coisas que muita gente fala, acho que o Twitter e o SoundCloud foram dois dos grandes, das grandes empresas que trouxeram esse tipo de ideia, o Backends for Frontends, né? Que é você criar APIs específicas
né, para cada tipo de front-end que você tem. Então, um front-end móvel ele precisa de uma API lá específica para ele, um front-end desktop precisa de outra API, um front-end que está na web precisa de outra API. Então, isso é outra coisa também que você consegue construir em cima de um API Gateway. Né? Você consegue reutilizar a estrutura que o API Gateway fornece para você também para desenvolver esse tipo de solução. Então, você teria um API Gateway único, né? E vários backends for frontends aqui que vão conseguir reutilizar tudo isso que a gente viu aqui, essas coisas que já estão implementadas dentro do API Gateway, sem que eles tenham que reimplementar essa coisa toda. Então, o que a gente está focando principalmente aqui é em como a gente consegue reusar coisas sem exigir que as equipes façam esse tipo de trabalho, né? Sem exigir que as equipes tenham que implementar essas coisas. Hoje, uma solução de API Gateway que eu imagino que vai ficar cada vez mais importante, né, principalmente para a quantidade de aplicações de front-end que a gente está desenvolvendo agora, é o GraphQL. Então, hoje a nossa API não é. A gente tem trabalhos sendo feitos para ver como é que a gente pode fazer o uso de GraphQL. A gente tem aplicações que rodam internamente usando GraphQL, mas a gente não tem nada público nesse momento. Mas eu acho que hoje é uma das soluções que a gente deve considerar na hora que a gente está pensando em construir esse tipo de coisa. Então, se hoje você está começando uma nova aplicação, ou você está querendo migrar uma aplicação pública, e você tem tempo, uma das tecnologias principais que você deve parar e olhar é GraphQL. Né? Então, o que vai acontecer aqui no GraphQL é que o próprio servidor de GraphQL vai ser o seu API Gateway. Né? Vai ser diferente da solução que a gente desenvolveu na DigitalOcean, que a gente escreveu o nosso API Gateway diretamente usando HTTP, mas nesse aqui você vai poder utilizar uma das soluções que já existem, né? Vai poder usar Apollo, vai poder usar Relay, uma dessas soluções que já estão disponíveis aí, e você vai, de dentro desse servidor GraphQL, fazer chamadas para os seus microserviços que estão rodando lá no seu back-end. Né? Então, quem está fazendo a chamada da sua API não precisa ver o que é que está lá, eles não precisam entender o que é que está acontecendo, eles podem simplesmente fazer uma chamada para o servidor GraphQL, pegar o esquema e fazer as chamadas direto lá. Então, o GraphQL hoje talvez seja uma das melhores opções para a gente construir API Gateways para aplicações, tanto para aplicações que já existem, né? Como também na hora que você está começando uma aplicação do zero. Principalmente se você vai ter um front-end, se você está pensando em usar React para o front-end. Então, se você está nessa coisa, vou construir uma aplicação, essa aplicação vai trabalhar com microserviços, tem um front-end, vai utilizar React, GraphQL pode ser uma ótima opção aí para você. Então, como é que a gente faz na DigitalOcean? Né? O que é que aconteceu na DigitalOcean para a gente fazer, como é que a gente executou esse trabalho na DigitalOcean? Então, a gente tem 3 monolitos. Né? Como eu disse a vocês lá no início da apresentação, são 3. Né, não é um só. E a gente diz que são 3 monolitos. Por que são 3 monolitos? Porque além da gente desenvolver os 3 monolitos, a gente criou uma gen que compartilha quase todo o código, compartilha o modelo de dados, compartilha um monte de coisa, e como vocês podem imaginar, é um inferno fazer modificação em qualquer uma dessas coisas. É tão legal que os 3 monolitos, 2 deles estão em versões recentes do Rails, um deles está no 3 ponto alguma coisa. Então, na hora que a gente está desenvolvendo nessa gen que é compartilhada, a gente ainda tem que lembrar que tem coisas que a gente não pode usar, porque tem uma versão ainda mais antiga rodando lá que a gente não conseguiu migrar ainda. Então, além de serem 3 monolitos, a gente tem casos especiais e super legais para lidar com esses monolitos. E a gente começou o desenvolvimento disso aí em julho de 2016, né, foi quando a equipe que eu estou foi criada e a gente começou a trabalhar, a criar o nosso gateway. Na época não tinham boas soluções, hoje tem mais opções e soluções legais também de implementar esse tipo de coisa que vocês podem utilizar, mas na época a gente teve que meio que começar do zero por causa dos requisitos que a gente tinha. Em outubro de 2016 ele começou a servir tráfego em produção, né? E em outubro ainda ele começou a servir todo o tráfego e a gente colocou o primeiro microserviço atrás do gateway em 2016. Então ele estava em produção, estava mandando requisições para os monolitos e em dezembro de 2016 a primeira equipe integrou o seu primeiro microserviço dentro da API. Né? Foi a API de Insights. Então quem usa DigitalOcean, né, quem já viu a parte de métricas e Insights lá, parte de métricas e Insights ela surgiu diretamente lá dentro do API Gateway. Foi o primeiro microserviço que a gente colocou em produção. Então, o que é que ele é? Né? Então, a gente construiu ele internamente, é um proxy, né? Escrito em Golang, e ele implementa todas as funcionalidades comuns que estão disponíveis no monolito.
né? Então, toda a estrutura, todo o código que era compartilhado dos monolitos, que os microserviços precisavam, né, para entender como é que as coisas estavam funcionando. Eu preciso carregar, por exemplo, a gente tem um painel de controle, que é uma aplicação web, aplicação Rails, né, tem uma session, né, usa HTTP, tem cookies, tem a coisa toda, e a gente tem também uma API pública, né, que usa OAuth, né, e tokens para fazer a sua autenticação. Então, o que é que ia acontecer se a gente não tivesse um API Gateway lá? Cada microserviço ia ter que entender como parsear o token, né, da sessão do Rails, ia ter que pegar o cookie, decriptar o cookie, ver qual é o usuário, ver se esse usuário pode executar o trabalho e dizer sim ou não na requisição, e também ele ia ter que pegar o OAuth token, né, que vem quando vem pela API, ia ter que pegar ele, ir no banco de dados, descobrir se o usuário pode realmente executar essa ação, descobrir qual é o usuário e executar a ação. Né? Então, se a gente não tivesse implementado isso diretamente, cada um dos serviços ia ter que implementar essa coisa. A nossa API pública tem o quê? Tem rate limiting. Você recebe lá os headers de rate limiting se você estiver fazendo muitas chamadas à API. Então, os serviços também teriam que implementar isso aí lá dentro deles. Né? E hoje, tudo isso é implementado diretamente lá no API Gateway. E a gente não matou os monolitos. Né? Estamos aqui, né, em maio de 2019, e os 3 monolitos continuam firmes e fortes executando lá na DigitalOcean. Estão todos lá. Né? É muito código. Todas as novas funcionalidades que vocês usam na DigitalOcean hoje, a parte de Spaces, a parte de Kubernetes, a parte de Insights, Load Balancers, VPCs, tudo isso são microserviços que estão rodando lá dentro. Mas a gente tinha também uma cacetada de serviços que já existiam dentro dos monolitos. Então a decisão era, a gente pode, hoje, né, no ambiente competitivo de nuvem que a gente está hoje, a gente pode parar, reescrever isso tudo em microserviços e entregar isso 3 anos depois para os clientes? Não pode, né, minha gente? Infelizmente não dá. A gente não pode parar para frear agora, reescrever tudo. Então, um dos grandes motivos da gente ter escrevido o API Gateway era exatamente porque a gente não tinha condições de fazer isso. A gente não podia simplesmente decidir, vamos matar os monolitos, migrar tudo para microserviço e a gente vai chegar lá. Não, isso tinha que ser uma coisa incremental. Né? Tinha que ser uma coisa, um passo de cada vez. Tinha que ser uma coisa que, olha, agora a gente tem espaço para aceitar microserviços. Equipes que querem mudar, algumas equipes já fizeram a migração lá, saíram dos monolitos e estão rodando agora somente em microserviços, mas isso não foi uma obrigação e nem havia necessidade de fazer esse tipo de coisa. Né? Isso é uma decisão de negócio. Né? Não é uma decisão do desenvolvedor, eu quero reescrever a porra toda agora em Golang, vou começar tudo do zero. Não. Né? A gente não pode simplesmente fazer uma coisa dessas. Tem que ser uma coisa incremental, tem que ser um passo de cada vez. Então, tudo o que é compartilhado, a gente implementa diretamente dentro do Gateway. Então, coisas que vocês imaginam que a gente sabe que são comuns entre todas as aplicações, ou coisas que a gente precisa exportar, né, colocar para fora, como da mesma forma para clientes que estão fazendo chamadas, tudo isso é implementado dentro do Gateway. Né? Os serviços, eles simplesmente recebem os metadados, então cada requisição HTTP que o serviço recebe vem com um monte de metadados dizendo quem é o usuário, quais são os status do usuário, né, qual é a organização da qual esse usuário faz parte, se o usuário, por exemplo, fez várias chamadas, né, então a gente vai ter que limitar porque ele fez chamadas demais, passou do limite de chamadas que ele pode fazer, essa requisição nem chega no serviço. Ela chega no gateway, o gateway avalia, esse usuário está fazendo muita chamada, o próprio gateway manda a resposta de volta para o cara e diz, você está fazendo muita chamada, diminui aí a velocidade e depois você faz a chamada de novo. Não adianta você ficar chamando o tempo todo. Então, tudo isso, todas essas coisas que são compartilhadas, são coisas que a gente implementou, né, dentro do gateway, usando coisas que a gente tinha que usar internamente. Então, o gateway ele precisa entender como a seção do Rails funciona, precisa entender como é que ele pega o token lá do OAuth e transforma ele em um usuário, mas tudo isso ficou implementado em um único lugar. Os microserviços e as aplicações que a gente tem internamente, eles não sabem de nada, eles não sabem, inclusive, se a chamada está vindo do painel de controle ou da API pública. Né? Para eles, tanto faz. É um tipo de requisição que eles recebem a requisição e eles executam em cima dessa requisição. Eles não precisam nem saber de onde vem a requisição que está chegando lá. E os serviços, eles não falam com o gateway. Nem tem nenhuma dependência no gateway. Né? Existe 0 dependência entre os serviços e o gateway. Os serviços, quando você tem um serviço novo, você vai no serviço de rotas e diz, olha, quando vier uma requisição para esse caminho, com esse método, com esse domínio, manda para mim e só. Eles não sabem
o que é o gateway, não sabem o que é que está acontecendo, eles simplesmente vão lá, se registram e eles recebem as requisições. Isso faz com que o quê? Quando eu crio uma nova versão do gateway e coloco ele em produção, ninguém sabe. Ninguém sabe quando a gente faz a implantação do gateway. E, do mesmo jeito, eu não preciso pedir a ninguém para atualizar as suas bibliotecas internas, né? Então, quando a gente adiciona uma funcionalidade nova, quando a gente implementa alguma coisa nova dentro do gateway, eu não preciso dizer a ninguém, e eles não precisam atualizar nada, eles recebem todas as funcionalidades automaticamente por padrão. Então, qualquer coisa nova que aparece, qualquer melhoria que a gente desenvolve dentro do gateway, vai junto com as implantações do gateway. A gente não precisa, né, ir lá nas aplicações e pedir, ó, galera, a gente atualizou a biblioteca, né? Atualizou a biblioteca, vai lá, atualiza a tua aplicação, implanta a nova versão da tua aplicação. Isso não é necessário, porque não existe dependência entre as aplicações e o gateway. E quando chega uma requisição de um lado, o gateway pega a requisição, olha as rotas que ele tem, né, vê nas rotas que ele tem para onde é um roteador. Do mesmo jeito, todo mundo aqui trabalhou já com framework web, né? Lá no framework web, você define lá o caminho, define o método, bota as regrinhas e manda entregar em alguma coisa, né? Num servlet, numa action, em alguma coisa que está rodando lá no seu back-end. Mesma coisa que o gateway faz. Ele pega a requisição, olha a requisição, isso aqui vai para o serviço X, vai para o serviço de droplets. Vai lá, pega a requisição, manda para o serviço de droplets, acabou. Né? É isso que vai acontecer lá dentro. E as equipes recebem a chamada HTTP, respondem com HTTP e a gente manda isso aí de volta para o cliente. Essa diminuição de dependência fez com que, não importa, a maior parte dos serviços que a gente tem internamente na empresa são escritos em Go, porque a gente tem muita gente que trabalha com Go, então fez sentido para as equipes continuarem trabalhando com Go, mas não existe nenhuma obrigação para ninguém utilizar nada em Go. A gente tem serviços usando em Node.js lá dentro da DigitalOcean e é normal. Isso não muda como as coisas estão acontecendo, né? Como toda a comunicação é feita em cima de HTTP normal, não tem nenhuma magia, eles não precisam de nenhuma biblioteca especial para fazer nada, né, dentro da aplicação, então não importa qual a tecnologia que você está usando. Se a tecnologia que você usa tem um servidor HTTP e é capaz de responder requisições HTTP, beleza. Você consegue entregar a solução, consegue entregar uma aplicação que o gateway entende e que ele consegue falar. E, como eu disse, atualizar o gateway não implica que aplicações sejam atualizadas, e atualizar aplicações não afeta de forma nenhuma o gateway. O gateway se comunica com as aplicações, mas não existe nenhuma dependência direta, uma dependência forte entre o gateway e as aplicações. Inclusive, se uma das aplicações tiver problema, saiu do ar, o gateway está lá. Ele continua funcionando para todas as outras aplicações que existem dentro da nossa infraestrutura. Então, não existe nenhuma obrigação e não existe nenhuma dependência direta entre as soluções, né? O que a gente quer é que cada um desses pedaços sejam isolados e que eles falhem de modo isolado, né? Então, o gateway ele funciona dessa forma também. E os serviços que ficam atrás do gateway, a gente chama eles de agregadores, né? Porque quando você coloca um serviço atrás do gateway, ele é um serviço que está conectado diretamente com a nuvem pública, né? É um serviço que está sendo chamado por clientes. Então, ele tanto pode implementar a funcionalidade diretamente, né? Tanto ele pode ser o serviço que vai lá, cria a máquina virtual, faz a coisa toda, como ele também pode ser simplesmente o quê? Um serviço que chama vários microserviços e traz uma resposta para o cliente, né? Então, não existe obrigação desse serviço ser um microserviço de verdade. Ele pode simplesmente ser um microserviço que é chamado para executar o trabalho, né? Então, tudo que a gente quer é que a forma, né, a única necessidade que existe é que o serviço fale HTTP e só. Se o serviço fala HTTP, a gente consegue entregar, consegue colocar ele, publicar ele como um serviço público que faz parte da API pública da DigitalOcean. Então, como ele é implementado, não sei, não quero saber, né? E problema de quem está colocando ele em produção. Então, é isso, é assim que a gente quer trabalhar, a gente quer trabalhar sempre de forma isolada nesse tipo de solução. Então, o que é que fez mais diferença quando a gente resolveu que ia construir um API Gateway e ia colocar ele em produção dentro da DigitalOcean como suporte, né, para que as pessoas pudessem migrar para microserviços. Documentação é uma ferramenta interna, né? Você fala ferramenta interna, o cara já pensa logo, né? Não tem documentação de nada. Né? Nada. Não, a gente escreveu muita documentação, a gente tentou ao máximo deixar a coisa mais simples possível. Sempre que as pessoas tinham perguntas, a gente adicionava como pergunta no nosso FAQ. Fazia, quando acontecia alguma coisa inesperada que a gente não estava preparado, a gente mudava a API, facilitava a forma de como as coisas iam funcionar. Defaults úteis para quase tudo. Então, se você não precisa obrigatoriamente
fornecer uma informação, não crie um default estúpido, né? Que é a mesma coisa do timeout para bibliotecas HTTP. Você pega uma linguagem de programação, você pega uma biblioteca HTTP padrão, o timeout lá é 5 minutos. Não, né, minha gente? O timeout não pode ser 5 minutos. O timeout tem que ser uma coisa curtinha, tem que falhar rápido. Você quer que as aplicações falhem rápido. Então, todos os defaults que você tem dentro da sua configuração, da configuração da sua aplicação, devem ser úteis e devem ser números úteis, né? Métricas e dashboards automáticos. Quando você é uma API Gateway, você tem toda essa informação. Você tem todas as métricas dos serviços que estão atrás de você. Então, dê essas métricas, né, dê alertas, dê tudo isso de graça para as equipes que estão atrás de você, né? Elas vão agradecer. Isso tem que ser de graça para todo mundo. Tem que ser self-service, né? Como eu disse, não seja a equipe que fica olhando o pull request dos outros. Não sejam essa equipe, né? Nunca sejam essa equipe. Então, tudo tem que ser self-service. O cara tem que poder chamar uma API e fazer tudo o que ele precisa fazer. Nunca deve estar tendo que pedir nada a você. E confiabilidade, né? Hoje, se o API Gateway sai do ar, toda a API pública da DigitalOcean sai do ar, né? Então, a gente não pode quebrar. A gente tem que ser confiável, a gente tem que estar rodando o tempo todo. Então, quando você está construindo uma coisa dessas, você tem que garantir aí. Onde é que a gente falhou? A gente demorou para fornecer os mesmos serviços compartilhados, né? Então, a gente demorou um pouquinho para conseguir entregar todas as coisas compartilhadas, então isso atrasou algumas equipes a entrarem atrás do gateway, então a gente deveria ter sido um pouco mais rápido nisso aí, em vez de implementar outras funcionalidades, a gente deveria ter corrido primeiro para tudo que era compartilhado. A gente deveria ter se comunicado melhor com as equipes que estão migrando, então quando você é uma equipe de infraestrutura, você deve estar o tempo todo se comunicando com as equipes que você serve, o tempo todo. Nunca se esconda. Né? Uma equipe de infraestrutura ela tem que estar o tempo todo perguntando, tá bom, a gente pode melhorar? Tem alguma coisa que você está achando ruim? Tem alguma coisa que não funcionou para você? Equipes de infraestrutura devem ter sempre essa preocupação. Quando a gente tem cliente interno, muitas vezes o pessoal pensa, vamos esperar o pessoal pedir a gente. Não, não esperem as equipes internas irem atrás de você. Vão atrás das equipes internas e perguntem o que é que elas estão achando. Né? Peçam opinião, tentem entender o que é que está acontecendo, tentem entender como essas equipes trabalham. E uma das coisas que foi um pouco específica para a gente é que tem muita gente que não tem experiência com Go e eles tiveram um pouco de dificuldade de entender como a coisa estava funcionando. A gente terminou escrevendo aplicações de exemplo, mostrando coisas que as pessoas, no geral, fazem quando estão trabalhando com HTTP em Go. Então, é uma coisa que vale a pena também, né? Você, na hora que você está construindo uma coisa dessas, ajudar novas equipes, gente nova que está entrando, a ver como é que eles podem resolver esse tipo de problema. E será que os monolitos vão morrer um dia? Não sei. Né, os 3 estão lá ainda. Né? Estamos aqui em maio de 2019, os 3 monolitos continuam, eles estão diminuindo, mas eles não morreram. Mas hoje, assim, é irrelevante se eles morreram ou não, porque a gente atingiu o nosso objetivo. Todas as novas funcionalidades, tudo que é de novo que vocês veem na DigitalOcean hoje, roda atrás de um microserviço que está atrás do API Gateway. Então, o nosso objetivo, que era fornecer a capacidade de rodar microserviços para a nossa API pública, a gente entregou. Se os monolitos um dia vão morrer, não sei, mas hoje não é mais uma coisa que faz diferença na nossa infraestrutura, né? Então, as equipes elas conseguem fazer o que elas precisavam fazer, apesar de a gente ainda ter esse código meio legado, né, rodando lá dentro. E é isso aí, minha gente.